Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix e hoje estou falando com a Luísa Brina. Como que você tá, Luísa? Seja bem-vinda ao Ah, Telefonemas. sempre bom demais, estou super feliz. Adoro Ah, que massa. telefonemas. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço por colar aqui no finzinho desse ano, né? Tipo assim, oficialmente o ano já até acabou, talvez. Você ainda tá trabalhando? Como que você tá? Eu estou trabalhando. Esse ano foi loucura demais, né? Tanta Você acha que pandemia. você acha que foi o ano da volta? Dá pra falar assim? Eu acho que é o início de uma retomada, mas ao mesmo tempo de um jeito muito doido, né? Tá todo mundo muito maluco. Por Tudo quê? voltando ao mesmo tempo. Detalha isso pra mim. Tá tudo voltando ao mesmo tempo, acho que na ansiedade, né, de tudo acontecer. Mas a cultura tá muito largada, assim, né? Acho que a primeira coisa que fica atacada é a cultura, né? Assim, a Sim. política é muito complicada, sem apoio, e as pessoas, né, numa recuperação, e tá muito difícil, assim, mas. E aí tá tudo corrido demais, tudo voltando ao mesmo tempo, na loucura. Meu Deus do céu. É engraçado porque a gente, como audiência, também percebe isso como plateia, né? Esse ano, assim, teve um. Acho que entre, sei lá, esse último semestre aqui na minha cidade, que tem pouco show relativamente. Teve, assim, shows pra vida inteira, assim, porque todo dia quase tinha alguma coisa. Eu falei, pô, impossível. Tá todo mundo ansioso pra voltar, pra fazer, né? Engraçado isso. É. Foi Eu muito sinto também feio, que né, no na parada. início, assim, quando começou a voltar, tava todo mundo também com muita vontade de ver show, né? Então acho que o início da retomada foi muito legal nesse sentido, que estava tudo com muito público, mas sinto também que agora tá todo mundo muito cansado, então e fim de ano sem dinheiro, então os shows já, né, assim, já tá começando um movimento O novo difícil. ciclo. Saquei. É. Ô Luiz, de onde você tá falando hoje? Hoje eu tô em São Paulo. São Paulo. Mas você é de BH? Você é de Minas? De onde você é? Eu fiquei nessa dúvida, sabia? Eu sou de BH, BH. Ah. Belo Horizontina. Porque você já Mas passou por muitas cidades, né? Rio. Na Bahia você ficou onde? Assim? Você ficou um tempo lá também? a Bahia, assim, eu sempre que eu posso, eu fico bastante tempo lá. Mas Mas você nunca morou lá. durante a pandemia eu passei 3 meses em Diogo, depois passei um mês em Corumbau. Ah, legal. Diogo é próximo de Salvador, ali, assim, 1 hora para cima, assim, de Salvador, e Corumbau já é mais no sul da Bahia. Mas, enfim, foram momentos pandêmicos que eu estava produzindo e mais em casa, gravando coisas em casa, e tive a possibilidade de amigos que tinham casa por Vem lá, pra e aí cá. acabei passando um tempo. Que bom. Mas eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, quando eu entrei para a faculdade em Belo Horizonte, aí fui fazer mobilidade acadêmica, que era para ser 6 meses, aí virou um ano, depois acabei transferindo, virou 4 anos. Terminei o curso no Rio, na Unirio, curso de composição. Depois voltei para BH, depois vim para São Paulo, passei 3 anos, depois na pandemia fiquei mais Voltou. nômade, e É agora estou muito. entre São Paulo e BH. Daqui a pouco eu te pergunto qual que é a sua cidade favorita. Antes, uma coisa que eu queria te contar, assim, ouvindo a sua música e fazendo a pesquisa pra entrevista, eu fiquei pensando muito assim, tipo, o que cada tipo de artista motiva a gente, assim, né? Às vezes a letra, às vezes a história da pessoa. Mas a coisa que mais que eu conectei assim, com você foi com a coisa do violão, assim. Eu gosto de tocar violão e eu sinto que você faz muito música por causa do seu violão, né? E até acho que na pandemia ele foi seu quase melhor amigo, né? Queria que você Foi contasse um demais. pouco da sua relação com música e aí até responder essa pergunta, assim, o violão é o seu melhor amigo na música? Ao violão, com certeza, é meu melhor amigo de tudo. De- Mas, não, minha história com a música começou criança. Minhas com suas avós avós, né? tocavam piano. Tinha uma tia-avó também que era.
era um negócio raro, assim, que era né, uma mulher que tinha formado no conservatório de música, em piano também. E minha história começa ali com essas avós. Eu já era apaixonada com música, já queria muito aprender, e aí via elas tocando e ia pedindo para elas me ensinarem. Então, todo domingo, assim, em Minas Gerais tem uma coisa bem tradicional de almoços de domingo. Aí eu almoçava na casa de uma avó, jantava na casa da outra e ficava no piano, Lá e cá. pedindo para as minhas avós, tipo, ai, me ensina. E a minha avó materna, ela tinha uma coisa mais solta, assim, de brincar no piano, então a gente brincava muito. Ela ficava tirando de ouvido, tocando coisas e eu improvisando. E a minha avó paterna era professora de música para crianças numa escolinha. E aí ela começou a me ensinar mais, assim, nome das notas, como coloca a mão no piano. Então foi muito legal que eu vivia esses dois lados, assim, da música mais na brincadeira, na improvisação, assim, e também a coisa de aprender, né, as notas. E foi muito doido, assim, esses dias eu estava pensando, conversando com um amigo também, o Davi Fonseca, que é pianista, me contou que ele também tinha uma avó pianista, que foi quem... Incentivou foi, ele. é, e aí depois fiquei sabendo de vários outros amigos que também tiveram avós pianistas. E aí fiquei pensando, porque teve uma geração de mulheres, né, assim, que numa época era um instrumento permitido, né, às mulheres, assim, porque é um instrumento que não sai de casa. Então, você tinha que ficar dentro de casa e se queria tocar um instrumento era o piano. Por um lado, isso Violão dá pra levar na rua, né? Mas não, não não. pode. Por um lado, isso é Pô, nunca terrível, né? pensei Mas nisso. por outro lado, eu acho que tem uma geração de mulheres ali, assim, que formaram muitas pessoas, né? Assim, foi o meu caso e eu fui descobrindo várias pessoas que também. Várias. E pensar que a minha avó era professora de piano para crianças, então eram as professoras de música, né? Elas incentivaram ali muitos netos, filhos. Acho que levaram música, era quem tocava nos almoços, nas jantas, em casa, quem trazia a música assim para dentro de casa. Eu acho que elas foram muito importantes, assim, essas mulheres aí. Aí o violão entrou nessa história que horas? Aí o violão sempre foi meu sonho, assim, eu sempre quis muito tocar violão, mas inicialmente o piano era que eu tinha acesso ali pelas minhas avós. A minha mãe já tinha estudado violão, minha mãe é psicanalista, mas ama música, então ela adolescente estudou violão. Tinha um violão quebrado da minha mãe em casa, que eu criança ficava tentando tocar, mas era quebrado. E aí, com uns 11 anos, assim, eu entrei para aula de violão e aí comecei a estudar violão mesmo. E é o meu instrumento, assim, principal que eu estudei, né, por muitos anos e sigo estudando. E, e eu acho que eu sempre quis tocar violão porque eu acho, para mim, sempre teve uma ligação muito direta com a canção. De ver também, né? Vários cantautores ali, o voz e violão, e por ser esse instrumento que você pode se acompanhar e tocar harmonia enquanto Sim. você canta. Então, acho que o meu interesse começou muito por aí, com esse desejo de poder acompanhar, de cantar junto. E, e sem dúvida, assim, é um instrumento que me acompanha nas composições sempre. Assim, as minhas músicas normalmente partem do violão. Eu nunca fiz uma música, eu acho, sem o violão. Assim, claro que às vezes vem a ideia no banho, aí há uma ideia de uma coisa, de uma letra, de uma melodia, mas para eu conseguir, de fato, Juntar tudo? é o violão que. E aí já vou pensando, né, nos arranjos, e o violão também já me ajuda a pensar o caminho dos arranjos, dos caminhos melódicos, harmônicos, de tudo, assim, ele é uma. Mesmo pensando nas letras, em tudo tá muito junto, assim, do violão Você para mim. lembra? Você lembra a primeira vez que você fez uma música assim que você tocou, sei lá, você foi no violão, depois você falou assim, isso aqui é uma música, assim, tem começo, meio e fim, é uma canção. Você tem essa lembrança? A primeira música eu era, assim, pré-adolescente, estava estudando violão, era uma turma era eu e uma outra colega, a Júlia, e a gente era fã da Rita Lee.
assim, as duas, extrema, e a gente tinha eu já tinha muito esse sonho. A Rita Lee foi muito inspiradora nesse sentido para mim, assim, de uma Seu mulher norte. compositora, cantora, que toca guitarra e violão e que compõe. Então eu já tinha esse sonho assim de compor, já tinha esse desejo. E aí na aula de violão, eu e essa amiga que também queria compor coisa, a gente começou a fazer coisas juntas e do nosso professor também, que era o Evandro, que incentivava, que ajudava a montar, faz o acorde assim, pensa. E aí a Júlia fez uma letra, assim, era um samba, que era uma letra sobre coisas que ela já tinha visto, assim, que não ela, né, um personagem, porque já tinha visto milhões de coisas. Já vi, nananana, eu não lembro mais, assim, era muito. E aí eu fiz um samba com essa letra dela. E, e, e aí, tipo assim, eu vi uma frase sua falando assim, música é a minha vida. E pelo que você está contando, realmente isso foi se formando, né? Tipo, as suas avós, aí você vai estudar violão. Mas você falou, tipo assim, a minha mãe, psicóloga, né? Psicanalista. Psicanalista. É. E o seu pai fazia o quê, por exemplo? Ou faz ainda, né? O meu pai, ele fez concurso público da informática, assim. Quando você estava nessa fase, o que você pensava em fazer da vida? Já era música ou você tinha outros planos? Tipo assim, música, não tem como trabalhar com isso. O que você imaginava naquela época da sua vida, assim? Já era música, com certeza. 100% música. Era difícil, porque é isso, meu pai tinha passado muito aperto, assim, na infância, com uma mãe que era professora de música. Então, ele no início ficava resistente, assim, falava, não, Filha. fazer música, passar aperto. E já minha mãe, sabe, já tinha uma história ali, assim, de dificuldade financeira. Então ele ficava tentando me convencer a fazer outras coisas e teve um momento que eu fingia, assim, tipo, não, eu vou Não, vou fazer fazer. matemática e música. Mas lá e aqui dentro eu falava, tá. Só... Música. E aí você foi para a universidade mesmo, né? Quando que a universidade apareceu como uma opção, assim? Porque eu fico pensando muito, tipo assim, não só na universidade de música, mas a universidade, assim, é uma tecla que a gente gosta de repetir aqui no telefone. Mas como que a universidade apareceu na sua vida? Eu fico sempre curioso com isso, porque você falou, né? Tipo, a sua mãe até fez, né? Imagina, para ser psiquiatra. Mas, por exemplo, isso que seu pai falou de passar dificuldade financeira, a avó era professora de música, então, tipo assim, eu sempre sinto que assim, a nossa geração, mais ou menos, geralmente, às vezes, é a primeira geração que fez universidade, né? Então eu queria te ouvir sobre essa história, assim. Pelo que eu entendi, você não é a primeira da sua família a fazer universidade, né? Mas quando que ela apareceu como um norte? Tipo, não, tem que fazer universidade. acho que tinha uma coisa de família, assim. Meu pai fez engenharia, minha mãe fez psicologia. Meu pai sempre muito comunista também, sempre assim, universidade pública, tem que fazer. É, né, assim, isso sempre foi uma coisa que eu queria fazer, assim. E aí eu sabia que eu queria fazer música. Quando eu fui escolher o curso de música, não tinha música popular ainda, o que eu fiquei assim, nossa, mas e Ah, agora? Porque eu sempre quis fazer canção e compor canção. Mas eu também sempre fui muito apaixonada por tudo de música, sabe? Por aprender sobre as instrumentações, os arranjos, os toques todos, né? Tudo que envolve assim a música. E aí eu entendi que eu não queria fazer nenhum instrumento específico. Eu falei, eu posso fazer violão, mas aí eu vou ficar muito presa à técnica de violão e a estudos eruditos de violão, o que seria muito legal também, mas eu queria mas não era. várias coisas, assim. Então eu resolvi fazer composição, o que foi muito legal, assim. Foi, por um lado, muito difícil, porque é um curso muito pesado e muito erudito, assim, muito voltado para a música europeia também, o que é muito complicado, por um lado, assim, por a gente estar no Brasil e, enfim, é muito fechado para Ignora esse. uma parte importante, né, de tudo. E é uma maneira de ver a música também muito europeia, né? Não se abre tanto para outros tipos de aprendizado de música, para outros pensamentos sobre a música, é muito fechado, é,
né, assim, pensando nas notas, música é isso aqui. nas afinações tradicionais europeias, na maneira como a Europa foi, né, na música contemporânea, Pensando a desfazendo música, sim. essas convenções. Mas com relação a isso, eu ficava muito angustiada, porque eu queria. Você ficava pensando assim, a era romântica, essas coisas? Barroco, aí Barroco. contraponto desde o início, né, canto gregoriano, como se dá a construção de cada voz ali, aí depois como se foi desenvolvendo para os prelúdios, barrocos, e aí invenções de Bach, e aí 4 vozes, depois orquestração, aí como que você, né, escreve para uma orquestra, como que você pensa cada instrumento, a extensão, né, de notas de cada instrumento e o timbre de cada instrumento, qual que funciona com o qual, e enfim, isso é assim, muito legal, assim, mas era muito fechado. Na hora de Fechadinho. produzir, eu tinha dificuldade, porque era composição, você tinha que, no final do semestre, apresentar uma composição sua, erudita, dentro desses padrões todos, e eu queria fazer canção. Com isso tudo também, inclusive, sabe? Ali, né? É. Agora eu fiquei curioso. A universidade te ensinou uma coisa. Onde você foi pescar o resto, assim? Foi ouvindo discos, indo pra noite, ouvir bandas? Onde você acha que você captou o que a faculdade não dá conta de contar sobre a música? Acho que com certeza foi também, né, ouvindo muita coisa, muita música brasileira e vendo muito show, mas eu também, assim, estudo até hoje com um mestrão que é meu grande amigo também, que é muito foda, chama José Izquierdo. Ele é chileno, viveu em Cuba um tempo, depois veio para o Brasil, morou no Rio de Janeiro. Quando eu morava no Rio, foi quando eu conheci ele. Hoje em dia ele mora em Salvador. E ele é um percussionista, assim, muito, muito incrível. E mais do que um percussionista, ele é um pensador, assim, sobre tudo que... Sobre principalmente as músicas e as células, os toques de matriz africana, assim, e como que isso foi desenvolvendo na América Latina. E ele pensa muito mais do que a ideia do ritmo, né? Ele pensa como os toques que existem, toda a complexidade, a cosmologia que existe ali. Mas eu estudo com ele há muitos anos, e aí também fui aprendendo essas outras linguagens, essas outras maneiras de ver os ritmos também, que são muito mais do que ritmos, né? Assim, que Sim. na música europeia a gente pensa em célula rítmica, mas ali a gente tem muitas coisas por trás dessas células e muitas maneiras de ser desenvolvido, e muito mais do que uma colcheia, semicolcheia, mas um negócio que tem variações, e onde que você pode fazer a variação, onde que não, o que está dentro dessa linguagem, o que não está. Enfim, o José é muito, muito legal, assim, Onde muito... começa e acaba uma canção, né? Acho que a coisa que mais me marca é, tipo assim, tem, sabe, outros lugares, né? Tipo, outras formas de enxergar o mundo mesmo, real, né? É muito louco isso. É muito doido. Mas aí fiz essas aulas, e eu entrei, porque o José, eu conheci ele porque eu fui num carnaval no Rio, antes de morar no Rio, e aí eu vi um negócio que chamava bloco de conga. E conga, não como conga o instrumento, apesar de que tinha muitas congas instrumento, que são as tumbadoras, né? Também um outro nome para esse instrumento, mas porque conga é o toque do carnaval cubano, são as congas de comparsa. Então era um bloco meio do carnaval cubano, assim, ali no Rio. E Aham. é você que era o fundador do bloco. E aí eu vi, fiquei tipo, meu Deus, isso é muito legal. E aí, quando eu mudei para o Rio, eu fui procurar, porque ele dava aulas para você entrar no bloco, para tocar. Então eu comecei a fazer aula com ele ali. Pra E tocar aí, no carnaval. para aprender aquilo ali, assim, quando eu vi o bloco, eu falei, nossa, eu quero, o que é isso? Quero ver o que é. Entendi. E aí me empolguei, acabei fazendo aula todos os dias, assim, eu ia de segunda a sexta lá. Pô, muito bom. E nessas descobertas, assim, tipo, aí você
Quando que você concluiu a faculdade? Foi quando você já começou a fazer a sua carreira? Ou foi tudo junto? Foi blocadinho? Tipo, acabei a faculdade, agora vou gravar meu primeiro disco. Como que foi? Não, foi no meio, assim. O meu primeiro disco eu gravei em 2011 e eu terminei a faculdade em 2012. Então foi ali meio no mesmo, ao mesmo tempo, assim. Não Tinha a contou como faculdade. TCC? Não, não podia, não podia. Eu bem que tentei. Sério? Tinha que ser música erudita só, não podia levar canção assim. E como que foi essa experiência do primeiro disco? E aí eu Uai, pergunto muito porque, tipo assim, você revisitou ele recentemente, né? Ele completou 10 anos, né? Então, acho que essa pergunta pode até ser feita de duas formas. Tipo assim, como que você via na época, se é que você consegue lembrar assim, e como foi rever, né? Porque imagino que a sua cabeça mudou muito nesses 10 anos, né? foi isso. Estou fazendo 10 anos desse disco. Foi. Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, 10 anos, que loucura. Mas Você continuou gostando dele? Assim, ou você ficava olhando, ai, que menino inocente. eu gosto das canções, eu gosto dos arranjos, eu assim fico feliz por ter feito isso. Ali faz parte da minha história eu tenho um carinho muito grande assim. E Legal. são canções que me acompanham ainda, assim, que as pessoas às vezes eu vou tocar nos shows e as pessoas pedem essas canções. Acho que elas têm um marco assim. E ali foi onde também eu comecei a desenvolver me entender como compositora, mas também como arranjadora, porque eu escrevi os arranjos todos. É um quarteto de sopros, tem um violoncelo, tem um trio de percussão, que eu também comecei a desenvolver. Eu já estudava com o José, e aí comecei a desenvolver esses pensamentos ali, né, dos toques, das células rítmicas todas, tão presentes nesse disco. Agora, eu tenho muita dificuldade com o registro desse disco, porque eu era muito nova. Quem Você, produziu foi o Luiz você fala em Gabriel. você fala em termos de gravação mesmo. Pôr aquilo no, na fita, Porque assim. a gente fez ali muito assim, vamos fazer. O Luiz Gabriel, né, que agora tá é, Luizga, ele que produziu o disco. E ele botou essa pilha, vamos fazer, vamos registrar. Eu já tinha as músicas e os arranjos. A gente era muito novo, a gente fez no estúdio, na casa, dentro da Casa Azul, que era a casa onde moraram vários artistas de Belo Horizonte. Que é onde a gente tá hoje, né? Ó. Parece que a gente tá quase na mesma. Estamos na Casa Azul, uma homenagem aí ao pessoal da Casa Azul. Mas, mas assim, a gente fez da maneira que foi possível e que a gente deu conta, né? Assim, a gente não tinha também pensado mais de 10 anos atrás, né? Que agora já está vai fazer 11, 12 anos. A gente não tinha acesso também a todos os plugins que a gente tem hoje, e mesmo aos equipamentos todos. Então a gente fez um junta de microfones, achamos, sabe, foi aquela loucura. A banda grande, quarteto de sopros, violoncelo, 3 percussões, montamos uma agenda maluca. Tinha uma semana só para gravar tudo. Nossa. E foi muito especial também, por um lado, mas assim, quando eu escuto, tem muitas coisas desafinadas, tem muitas coisas que estão fora do ritmo, que não saíram como eu estava imaginando. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse disco, tanto que eu estou fazendo lançando essa edição de luxo, onde eu remasterizei as faixas e gravei novas versões também de algumas Sim. dessas canções. Mas enfim, é um disco que eu tenho muito carinho, e era ali muito o Não. início Eu, mesmo. eu te Tem um entendo, processo. porque eu sofro com o podcast, porque o Telefonemas, para quem não sabe, né, o único podcast de garagem do Brasil, né, feito que é amadora, com todo o amadorismo possível, eu fico sofrendo também. Putz, olha o tanto de S nesse áudio. Por que Ah, eu não gravei assim? Como que fala, né? Como que se porta no microfone? Até hoje eu não sei. Aí eu fico ouvindo as coisas mais antigas e falo, putz, tá. Também, eu entendo, gravar, né? Tipo assim, é uma outra coisa, né? Acho que a gente imagina que tá saindo de um jeito, você vai ouvir, é outra coisa. É muito louco, né? Esse entreato, assim, tipo, a gente fazer, aí gravar e o que sai dali, né?
É uma tem mil maluquice. técnicas, né? Assim, tem estudos e mais estudos e estudos É outro de mundo, né? acústica, depende da sala que você está, se a sala está reverberando mais ou menos, se esse microfone funciona mais perto ou mais longe, onde que você vai pôr o microfone, como que vai microfonar. E claro, ali a gente já estava estudando um pouco disso, tentamos fazer, tirar o melhor som possível. Mas Mas é isso, a gente era novo, tem coisas que eu tô desafinada, que eu escuto e falo, ai meu Deus, que quem vergonha. deixou? E tinha um jeito de cantar muito jovem, mesmo né, os sopros todos, a gente não teve esse cuidado de afinação, de precisão, e que hoje em dia também a gente tá mais habituado a mexer, editar tudo, né? A música hoje em dia, a produção tem sido cada vez mais editada, tudo certinho no lugar, afinadinho. Então, ouvir também essa produção de 10 anos atrás, hoje em dia, é um pouco, ai meu Deus. Sim. Nossa, Mas eu fiquei muito impressionado. Assim, eu já sabia dessa técnica, por exemplo, de editar voz, né? Mas eu nunca tinha visto assim em vídeo alguém fazendo, né? E a Billie Eilish fez pro David Letterman no Netflix, assim, tipo, ah, como que eu faço uma voz? É tipo assim, 60 takes. E aí, tipo isso. assim, ó, take um, take 2, take 36, e tipo assim, microsegundos. Eu falei, nossa. Por isso que a voz não tem ar, não tem imperfeição, é tudo é um esmero de edição absurdo, né? Não, hoje em dia dá para fazer o que quiser, assim, na máquina. Realmente é muito avançado. É isso, E você você tem que gosta de inventar. fazer isso ou você é resistente? Eu não dessa maneira, assim, até porque eu acho que a canção que eu faço Não tem uma pede isso. linguagem, assim, não pede esse lugar que às vezes a música pop, né, de estar muito no lugar, na precisão total e né, assim. Mas eu gosto de fazer alguns takes, por exemplo, de voz, para depois também poder ouvir, falar, gostei da interpretação daqui, aqui tá mais solar, aqui tá mais assim, e enfim, depois ir mexendo um pouco, assim, mas não edito tudo, não. Saquei. Mas por uma questão de linguagem também. O seu disco mais recente, que é de 2019, né? Falo disco porque é o que tem mais música, assim, né? Porque você lançou EP, lançou outras coisas também. Mas abre, né, com essa pergunta, como será que a música começa? A gente tá falando aqui meio do seu começo, assim, né? E eu gostei de uns termos que você usou assim, de ver a música, isso aqui tá solar, isso aqui. Como você responderia essa pergunta hoje, assim, como que a música começa, assim? A gente já falou bastante da sua trajetória, mas quando você pensa a música hoje, você enxerga mais essas coisas, isso aqui é triste, isso aqui é, né? Tipo assim, como você vê a música também? É cor, é sentimento, e até contrapondo com a sua formação teórica, né? Você tem muita formação teórica, então, tipo assim, você vê as coisas mais. Eu imagino que você ouve música, e até fica mais uma pergunta aí nesse monte de perguntas, assim, você consegue ver uma música de forma muito técnica, tipo, que o cara fez tal técnica, sei lá. Eu não entendo nada, né? Mas se você vê uma música, você consegue ver os truques, né? O que pra gente é surpreendente, às vezes você fala, que o cara tá copiando uma coisa do clássico, que é fazer isso, sei lá. E aí, como que você enxerga a música hoje, assim? O que te diverte na hora de fazer música? Depois de toda essa trajetória? Pô, muita pergunta, hein? Desculpa, hein? Eu acho que eu escuto a música, é uma mistura de tudo, né? Assim, eu acho que o principal é o sentimento, assim, o principal é como eu sinto, o que isso me causa. Mas, claro, eu já vou ouvindo e entendendo o que está rolando de melodia, qual, né, a tonalidade, é, as levadas rítmicas, isso tudo também vai me estimulando a gostar mais ou menos de uma música, como que é feito o arranjo, se a batera está fazendo um negócio o violão está fazendo a guitarra outro, ou se tem um arranjo de sopros ou de cordas, e como que isso se está, né, assim, como que essa costura. Mas eu acho que antes de tudo vem a canção mesmo, assim, né? Quando a gente fala de canção, quando a canção pega mais ou menos, e isso não é tão técnico assim, né? Isso é muito como que vai bater isso dentro da gente, assim. E aí, claro, tem a melodia, se a melodia tem uma grandeza, às vezes isso que é o que bate, às vezes é a letra, às vezes é
É a cor E, mesmo, né, assim. porque é isso que eu ia te perguntar, né? A canção tem isso de ser, tipo, não existir sozinha, né? Não existe só. Eu acho que a gente tá até experimentando isso agora com o livro só de letras do Gil, né? Às vezes você vê o tanto do Caetano também, você vai ler, aí você vê o quanto que os caras fizeram uma coisa que não é só poesia, né? Essa coisa que muito fã de gente fala, né? Pô, esse cara é um poeta, porque as letras, né? Tipo, Chico Aham. Buarque também não anda sozinho aquilo, né? Tipo assim, é uma coisa intrincada, né? Que É muito junto, né. Às vezes tem letra que você olha ali que nem faz sentido se não tiver a música, né, que você vai ler total, e não te bate como bate quando a melodia tá ali junto, né, quando isso ali é cantado. E e é claro, a melodia te induz a coisas, né, tem melodia que é de pergunta, tem melodia que é de afirmação, tem melodia que é de introspectiva, essas e como que isso se dá junto da palavra, né, assim. E mesmo como a gente fala, Luiz Tati tem toda uma pesquisa, né, sobre as melodias da fala e como que isso pode estar na canção. Você, total. tipo, tem mil maneiras de entoar, né, assim, É essas muito palavras. subtexto, né? É muita coisa junto, né, a canção, ainda mais no Brasil, você pensar a canção brasileira, assim, o tanto de saber que tem dentro dessa canção, né, desde pessoas que estão ligadas à palavra e como que o som da palavra e até o sentido da palavra, as décimas, as formas, é, ou até o pensamento das culturas mesmo, né, que existem no Brasil e de linguagem e de O quanto da nossa contexto. cultura tá salvo em música, né? É, total. Isso é uma coisa que a gente pode pensar assim de várias formas, né? Acho que até o Acauã fala isso, tipo assim, racionais, né? O quanto de memória daquele período ali, que era a periferia em São Paulo, talvez não esteja salvo em nenhum arquivo público, mas É, tá salvo nas músicas, né? Nas letras, isso claro, é. você vai achar em várias outras músicas. Então, eu tô dando aqui um exemplo só que, se você Sim. acompanha Telefonemas, né, você sabe que eu sempre tenho que citar os Racionais em todos os episódios. Mas você vai encontrar, sei lá, no Tom Jobim, pô, Gil e Caetano, nem se fala, o Chico mesmo. E É, são até vem de. retratos de momentos mesmo, né, são retratos de períodos, de contextos, de culturas. A canção é muito isso mesmo. E aí eu já quero te sacanear, tipo assim, qual que é a sua canção favorita Ah, da nossa! história? Não, não Top tem 3, jeito. top 3, top 3. Não, isso é impossível, não sei. Não tem um Tem top 3 de momentos, hoje? assim o de hoje, Gil para mim é muito, assim, tem uma música do Gil tem me acompanhado, assim, esses Hum, dias, principalmente depois da morte da Gal, né, e é uma canção que a Gal gravou e que sempre me pegou, assim, e agora com né, nesse momento ficou ainda mais, assim, presente na minha vida, que é a Viagem Passageira. Não sei se você conhece, eu tá não na Pele conheço do essa. Futuro. É uma canção muito linda, assim, que é do Gil. Tem um refrão que é o sonho dessa canção passageira, mochila da viagem passageira, passagem nessa vida passageira, para uma vida ainda passageira. Que foda. Enfim, mas é o verso, o A dela, assim, enfim, é muito linda. É o Gil nesses momentos existenciais dele, né? Assim, nessas canções mais Nossa, profundas. pra falar disso, tava vendo uma coisa do Gil falando de Tempo Rei, né? Que é outra música sobre passagem de tempo. E ele falando. É engraçado porque ele tava falando do Caetano. Ele falou assim: pô, essa música nasceu de oração ao tempo. Você vai vendo como as coisas vão se Aham, interligando, tipo assim, um ensinando o outro, né? Tipo, ó, fiz uma isso é muito reflexão aqui, e legal. você? Aí o cara faz. Essa música com certeza é uma filha dessas discussões. Tem mais alguma? Eu pedi três, aí, tem mais duas? Nossa, deixa eu ver, de agora, assim, é muito difícil. Tem, nossa, tantas canções maravilhosas, né, nesse Brasil. Mas você não tem uma listinha assim de conversa de bar, tipo assim, sei lá, Águas de Março, sabe? Aquela listinha, Domingo no Parque. Eu não sei, não tem listinha assim, não. Tem muitas músicas que me pegam muito, assim.
Não é difícil falar assim. Daqui a pouco a gente lembra, daqui a pouco a gente lembra de. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, das coisas que te inspiram, tipo assim, você fez um disco, um EP, né, durante a pandemia, você sentiu necessidade de criar durante aquele tempo trágico, né? E suas músicas discutem muito isso, tipo assim, saudade, afeto, né? Você tem uma lista de canções que levam o mesmo nome, oração, né? Uhum. Como você classificaria, assim, quais são seus temas? Você teria, assim, temas prediletos ou fases que você se apega em coisas, assim? É uma pergunta bem abstrata, assim, mas para saber, assim, o que você acha que te comove a fazer música? É o afeto? É pensar... Eu até queria entender como que surgiram as orações, né? Para falar de um dos temas que você gosta de abordar frequentemente, ou saudade, assim, sendo objetivo na pergunta, quais você acha que são seus temas que se repetem, essas constantes, que sempre vão te emocionar e provocar canções, já que a gente tá falando tanto de canção, né? Nossa, tem esse lance das orações que eu acho que é um bom guia, assim, disso, porque eu comecei a compor essas canções, né, com nome de oração, aí fui pondo oração 2, oração 3, oração Pô, 4, tem até a tem 19. 13, 19? Tem Caramba. Mas eu comecei a compor essas orações em 2010, assim, quando eu tive uma crise de pânico muito pesada. E nessa crise de pânico eu comecei a sentir que eu precisava ter alguma alguma ligação com a religião ou com o sagrado, com o divino e ter alguma proteção assim nesse lugar, porque eu estava tendo crise de pânico e parecia que eu ia morrer, estava tendo taquicardia, o É corpo o que ia hoje chamam de crise de ansiedade, né? é, o corpo ia sumindo, é um negócio doido. Eu levantava, parecia que dava apagão, aí eu tinha que ficar quieta, deitada na cama e Eu, desesperada. eu te Foi entendo, porque na pandemia eu tive duas e eu é entendi o quanto é muito, real isso aí. é Porque muito não passa, doido. né? Não passa, mesmo quando Não, você cria a consciência, tipo, ó, tá acontecendo isso. Na primeira vez é, é assustador, você realmente acha que você vai morrer. Mas sei lá, é, na segunda, terceira, não adianta você falar pra si mesmo, né? Tipo, é aquilo, vai passar. Demora horas às vezes, né? é, É horrível. não tem o que fazer, é horrível. E eu comecei a sentir isso que eu falava, eu acho que isso é meio sobrenatural, sei lá o que que é isso, e eu nunca tive familiaridade com religião. Meus pais não têm religião, isso até era um assunto proibido na minha casa, eu acho que isso até, assim, enfim, análise. Entendi. Mas, assim, aí eu comecei a perceber que a maneira como eu sabia rezar era através da música, que era o que me conectava com esse outro lugar e me dava sensação de proteção, de tudo, assim, tudo que eu acho que tem numa oração, sabe? Que a gente pede, que a gente Paz de agradece, espírito, assim. onde a gente sente uma paz, onde a gente sente um amparo. Para mim, a canção é tudo isso, assim, e é onde eu consigo me conectar com um outro lugar, assim, sair um pouco de tudo e estar num outro plano, assim. Que eu acho Saquei. que a canção faz isso um pouco, né, assim, com a gente. A gente vai surfando ali, como se estivesse surfando né? Ela guarda um momento, né? Uma coisa É, que me encanta é até essa coisa, né? Tipo assim, dela tem uma hora pra acabar, né? Não é tipo assim, uma música que você pode. Lógico, vai ter canções que você pode prolongar. Eu tô aqui, né, não tô poupando. Mas é muito como ela tem começo, meio e fim, né? Eu acho isso bonito, assim, tipo. É total. uma, é como se tem um verso de Titãs que eu gosto muito, né? 5 minutos guardados dentro de cada cigarro. Eu fico pensando, a música é um pouco isso, assim, ela guarda É, uns. Tem uns 5 minutos ali de é, espaço, sabe? Salvos ali, para você é usar quando você verdade. quiser. É, é isso, é. Ela guarda e é um negócio muito sagrado também, né? Que você escuta ali, você tá ali amparado, tá ali num Total. ninho, é um monte de coisa, assim. Mas eu fui entendendo que a canção era a minha oração mesmo. E aí, por isso comecei a compor orações. Essas primeiras orações são mais nesse lugar, assim, de pedido de amparo, mas depois elas foram se desenvolvendo, assim, para vários outros temas e possibilidades de orações.
Você já juntou elas em algum lugar assim? Então, tô produzindo agora, terminando os arranjos do próximo disco, vai ser um disco de orações, assim, vou gravar 13 orações. Enfim, estou muito feliz com esse disco, assim, que é um negócio que há Legal. muito tempo eu queria fazer, de reunir essas orações. Algumas estão gravadas, registradas nos Sim. discos, tipo, 5 acho que estão registradas. E eu gosto que estão fora de ordem, né? Tem um disco que tem a 3 e a 1 lá embaixo, né? Não é uma É, coisa. é. Mas Ah, que agora eu vou legal. reunir boa parte delas num disco com uma orquestra de mulheres, uma orquestra de câmara, né? Uma orquestra reduzida, mas de mulheres instrumentistas. E tô fazendo esses arranjos aí para gravar em fevereiro. Que foda. Ó, ainda dá água pro vinho, você falou dos seus pais, eu vou voltar neles, porque eu vi uma foto muito bonita sua, na época da eleição, né? E eu Ah, acho que esse assunto vai pegar muito o espectador do Telefonemas. Espectador e ouvinte, né, pô? Você falou, né, assim, pô, sua família é unida politicamente, né? é. Conta dessa experiência para quem não tem esse prazer, que brigou com a família. Como que a política afetou a sua vida, assim? Nossa, isso é muito. Eu tenho essa sorte gigante, assim, que minha mãe e meu pai. Isso vem da minha família. Eu também aprendi a vida desse jeito, assim. E nas eleições, eu postei uma foto, eles bonitinhos demais, que eles compraram a camisa do Amanhã vai ser outro Vista dia. MPB. E aí amanhã vai ser outro dia. Cada um com um trecho da letra, assim, uma camisa continuando a outra, assim, a letra. E aí para eles irem votar no Lula, né? Mas isso era um assunto em casa, antigamente? Ah, sempre foi, sim. Isso sempre foi. Ah, não de uma maneira chata ou assim, Aham. mas foi conversado em casa, assim. Meu pai, meu pai e minha mãe, desde o início lá do Lula, primeira vez que ele se candidatou, assim, né? Eu já lembro de viver isso em casa, assim, esse desejo de mudança. O meu avô também, né? O meu avô, ele era. Meu avô, pai de pai, era espanhol e ele era do Partido Socialista, lá do PSOE. Inclusive, ele veio para o Brasil, sim, uma confusão, porque ele teve briga de família, que ele escondeu, governo Franco, né? Ele escondeu um Sim. tio que era de esquerda, socialista, e eles precisaram esconder esse tio, e a mãe dele dedurou ele onde estava, e ele, tipo, teve que fugir. Foi uma grande Nossa, confusão, assim, é. Então, meu avô cara, chegou no Brasil e isso sempre foi eu lembro dele me mostrando a carteirinha do PSOE e falando. que demais. Nossa, que história, hein? Porque é a história de terror deles, né? Assim, o que o Franco É, fez ali, né? Até a relação com todos os fascismos europeus, né? Só história horrível, né? não, é Caramba. horrível, é horrível. É. Então, quando ele veio pro Brasil. Ah, conta um pouco dessa convivência com o seu avô. O que ele te contava, assim? E qual que era a percepção dele do Brasil? Você lembra, assim? Pois é, eu era criança. Meu avô era muito doidão também, ao mesmo tempo, um espanhol muito louco. Então não era muito fácil. Ele falava um portunhol maluco, assim. Mas ele era muito sonhador também nesse lugar, assim, muito generoso, um Você tinha um cara. pouco de medo dele? Porque é uma coisa que eu lembro de criança que eu tinha medo de umas pessoas mais velhas, assim, que tinha esse perfil, assim, você fala, mas que eu gostava de trocar ideia, de ouvir, assim. Não, medo não tinha, não. Mas ele era muito doidão, assim, arrumava confusão na rua, brigava, ligavam para o meu pai que ele estava com sangrando a cabeça, tinha que Entendi, socorrer. Aí ia para o entendi. hospital, fugia do hospital. Aí, então, assim, eu lembro do meu pai muito chateado, assim, tipo, ai, que saco. Eu vou ter que ir lá tirar, seu avô fugiu do hospital, vou lá. Na próxima eu não vou, hein? Tipo assim, Meu avô se era o senhor muito louco. aprontar de novo. Que coisa, que legal. Mas ele era muito, muito legal também nisso, muito sonhador e muito generoso. E acho que esse negócio né, de ter um pensamento mais de esquerda e um posicionamento muito firme, assim, isso foi Sim, passado adiante.
Acho que vem ali do meu avô. A sua percepção mais pessoal desse período, você consegue resumir assim, em poucas palavras, tipo, porque uma coisa que eu vi te perguntando esses dias e que eu achei muito legal é que, tipo assim, você tá trabalhando com música, talvez formalmente, né? Desde 2011, vamos contar do seu primeiro disco. Aí você entrou pro Graviola, né? Mais ou menos nesse período também, que é uma banda quase histórica, né? De independente nacional, tá desde 2003 na luta. E É, pegaram diversos momentos, né? Aí quando você entra, vocês pegam mais diversos momentos, assim, tipo assim. E aí vai muito da minha visão, tipo assim, a música brasileira já foi uma possibilidade, tipo assim, existia aquele mundo fechado, né, onde só participavam quem era aceito pelas gravadoras e tal, e tinha um mundo independente muito que, que vivia ali ao redor. E hoje já é sim, uma outra possibilidade, hoje é meio tudo confuso, o mainstream anda com o independente também às vezes visita o mainstream, e tá todo é, mundo meio precarizado ao mesmo tempo, e tem uns caras muito ricos, gente muito sofrendo muito. É uma loucura, assim, né? Então, tipo, parecia que antes tinha uma porta só, hoje tem várias. Aí você fala assim, pô, é mais democrático, ao mesmo tempo não é, sabe? É todo muito mundo. multipolar, assim, né? E isso casa com política, né? Você falou uma coisa no começo do papo, e a gente vai. Uma coisa que eu até falei na Popload esses dias. Foi assim, no ano que vem vai ser o ano que a gente vai descobrir o que aconteceu, né? Quando mexerem nos papéis e verem, pô, isso aqui tá há 3 anos sem novo registro, isso aqui tá. Pô, isso aqui foi rasgado, papapá. É. Em resumo, assim, qual que você pensa, assim, tipo assim, quanto Nossa, é essa muito assunto, formação né? política te ajuda a ver o mundo da política na música, né? Pra casar os dois assuntos, assim. E também, se você quiser falar de política, tipo assim, você brigou com amigos, você teve dificuldade Ah, nesse período. nossa, é muito assunto isso. Eu acho que a política e, né, e a cultura estão completamente ligados, né? Assim, a cultura precisa de apoio, precisa de ter os editais, são muito importantes, o incentivo realmente à cultura. Mas não só o incentivo à cultura em si, mas assim, se o país está quebrado, a cultura, a arte, então é a última coisa que as pessoas vão Desejar. conseguir, tanto aprender, né? Tipo, e vou fazer um curso de música no país totalmente quebrado, isso é impossível, muito difícil, né? Assim, até o acesso de escuta, de tempo para ouvir as coisas, porque a arte também demanda tempo, demanda. Então, se o país estiver quebrado ou em situações precárias, ou se isso não tiver um destaque especial assim publicamente, Total. uma atenção é muito difícil das pessoas de fato acessarem, desejarem, terem contato com isso que é tão importante, né? Assim, acho que a arte é a própria vida também ao mesmo tempo, né? Assim, a gente vive e isso já é a arte, assim, o que está acontecendo, mas para a gente ter essa dimensão e ter a dimensão da escuta, da atenção, tem que ter um mínimo, né? Assim, então, acho que a política está muito diretamente ligada à produção de cultura no Brasil e no mundo, assim. Mas, claro, eu vivi muitos, muitos períodos, né? Assim, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Guto Borges, que é um historiador lá de Belo Horizonte, que era do Dead Lovers, que é uma banda também da mesma época do nascimento do Graviola, assim, de quando o Lula entrou, que ele falou: Nossa, agora tem um lugar que também. Isso é uma outra coisa, mas isso ficou na minha cabeça, assim, que ele falou: tem um lugar que é também de acreditar, sabe? De esperança, Total. de desejo, porque quando. Véi, É o Bolsonaro, lançar mundos no mundo, né? é isso, não dá vontade, sabe? Não dá. A gente, muito difícil de viver, de querer fazer as coisas, não é legal. E nesse sentido, você é muito forte, né? Porque você fez um disco no momento mais difícil de todos, falando sobre o que viria, né? Você, Ali você o acha que é Deriva isso? foi logo no início da pandemia, e o que aconteceu foi que, muito naturalmente, assim, quando tudo parou, eu estava numa correria surreal antes da pandemia, assim. Você é da turma que falou 2020 vai ser o ano da Luísa Brina, você falou, Nossa, esse ano eu já estava com a agenda cheia até, sei lá, até porra, que novembro, sacanagem. cheia de coisa. Falei, nossa, bom demais, vai ser ótimo. Aí, pá,
tudo cancelado. Eu tava lançando disco, já cheia de show marcado. Aí tinha uma turnê com o Castelo Branco, tinha uma turnê com o Graviola, tinha na Europa, tinha já um monte de Caramba. coisa, assim. E aí tudo caiu, assim. Falei, meu Deus, e agora? Mas aí o que aconteceu foi que eu peguei o violão e eu ficava tocando, que foi o que me segurou. E aí com isso vieram essas canções, assim, na verdade a melodia e a harmonia, os violões, assim, e as melodias. E aí tinha um edital, olha só o edital. Olha ele aí. Abriu um edital que você tinha que mandar músicas com alguma proposta. E aí eu falei, aí a Juliana Sá, que é minha empresária e minha companheira, me falou na Um hora, beijo, Ju, hein? A Ju que um ajudou a beijo gente a para estar a aqui Ju. hoje, hein? Ela falou, pô, você tá com essas músicas lindas e por que você não manda para alguns letristas de repente para compor? A gente escreve um edital, para esse edital, uma proposta de um EP. E aí eu mandei para o Chico Bernardes, para o Arthur Nogueira e para o Thiago 3 músicas, propondo assim: olha, vamos pensar que é uma garrafa lançada ao mar para pós-pandemia, quando Quando acabar acabar. isso, assim, e aí cada um fez uma leitura assim sobre essa proposta. E aí vieram essas 3 canções. Tinha uma outra canção, a Oração 12, que eu acho que tinha um diálogo com essa história. E tinha uma outra música que eu tinha feito com a Júlia Branco, que Não Tenho Saudade, Mas Já Passou, meu terceiro disco, estava em português, mas ela originalmente era em inglês. E eu propus à Júlia que a gente passasse, né, fizesse uma versão em português, que até ficou bem diferente da versão em inglês, do sentido, inclusive, assim, mas Sim. aí eu retomei essa versão em inglês, que chama Butterfly, e em português chama Quero Cantar. E que eu achei também que a versão em inglês dela, essa letra e a proposta, estava dentro desse contexto. E aí produzi esse EP, assim, com essas 5 faixas, com participações dos parceiros. E a Oração 12, que é minha, eu convidei a Josiara para participar, porque ela tem um violão que eu fiz meio Fenomenal. inspirado no violão da Josiara. E aí lancei esse EP ali no início da pandemia, assim. Mas foi só esse início, viu? Porque depois ficou difícil demais. Nossa Foi? Senhora. Você Depois passou foi. por umas bads assim, ou você tá falando de se sustentar mesmo? Não, de bad mesmo, assim, essa pandemia, ficar fechado em casa, não poder tocar junto, não poder fazer show. E você foi da turma que respeitou mesmo, né? Nossa, eu sou Você não foi hipocondríaca. na balada secreta. Não, pelo contrário, eu ficava assim, Tamo totalmente junto. isolada, hipocondríaca, passando água, álcool gel, álcool em tudo, lavando todas as coisas. Sei. Nossa. Nossa, eu só queria fazer um registro aqui, assim, que esse fim de semana eu vi o documentário do Paulo Gustavo, né? Uma das Aham. vítimas da pandemia, né? E é vendo o documentário que você tem uma noção do crime que foi a pandemia. Embora o documentário não se atenha a isso, se você ler um livro aqui, até tava por aqui. O Rodrigo Levino, meu amigo, fez um livro com o Randolph e com o Humberto, os senadores que fizeram a CPI da Covid, e ali você tem uma noção do que foi um crime, né? Não foi um acaso da natureza. Uhum. O vírus foi uma coisa da natureza. A forma Ah, que ele foi conduzido no Brasil é criminal. é. E aí, quando você vê a história do Paulo, que é uma história artística, né? E ele era hipocondríaco como nós, ele, assim, ele postava, ele passou Uhum. um ano trancado em casa. Por ter grana, ele pensou até em conseguir a vacina antes, ver se dava para viajar e tal. E você vê, lembrar desse período, assim, desse um ano, sabe? Porque ele morreu quando a vacina já existia, sabe? Muita. 2021, tarde já era pandemia tardia, né? Tem o capitalismo tardio, no Brasil teve a pandemia tardia. E aí, tipo assim, aí eu fiquei lembrando da minha vida na pandemia. Né? Tipo assim, a sorte que a gente teve de passar por ela, né? Tipo, de não ter pego de alguma forma. Eu fui pegar quando eu já tava vacinado com 2 doses, É. né? Então, tipo, aí eu lembrei, pô, teve uma época que eu saí de casa porque meu pai não parava de trabalhar, a gente brigava, discutia, pô, tem que arrumar um jeito e tal.
Aí eu, com muito esforço, fui morar sozinho. Aí eu falei, nossa, que época horrível morar sozinho, foi horrível também. E, tipo, eu fiquei Nossa, pensando, e agora, tipo assim, 2 anos depois, meio que a gente já esqueceu, sabe? Passa, né? É meio impressionante, passa, né? Só um desabafo aqui, solto. Mas passa, acho que mas você. com muito trauma, né, assim, são É, muitos traumas e realmente, assim, foi e é isso, né? criminoso. Trauma é essa coisa que a gente não consegue nomear, né? É, é. E essa vacina que, né, assim, e o tanto de gente, né, assim, esses medicamentos que não tinha a menor A comprovação. cloropina, pai. Traz a Pelo amor de cloropina, Deus, pai. gente, o que que é isso que aconteceu? A Muita gente tendo que gente. falar coisas meio óbvias, assim, e, meu Deus, o que está acontecendo, assim, entendendo também um grande delírio, né, que está acontecendo no Sim, Brasil, que é um ainda está delírio mesmo, acontecendo, né? ainda está. E ali eu acho que foi o ápice desse entendimento, que você falava, realmente as pessoas estão tomando cloroquina e Não, não querem vacinar. Tipo, o e que tem está até, acontecendo? e tem até aquele papo que é científico, assim. Um dia vamos descobrir, tomar cloroquina em excesso mexe com o psicológico. Às vezes as pessoas tomaram muito em delírio aí na rua, vai saber. Vai ver, foi isso. Todo mundo doido. Meu Tomou Deus uma do céu. overdose. E assim, falando sério, muita gente passou mal e ficou pior por tomar, né, o remédio. Né? Nem tava doente, ficou doente por tomar um remédio que não era pra tomar. Ah, é? Porque é um remédio que mexe com o coração, enfim. É uma Gente, isso é treta. muita loucura, é muito irresponsável, gente. Nossa senhora. É Mas eu irresponsabilidade demais do governo fazer isso, né? Assim, não vou, pode. mas vou dar uma de jornalista agora e falar assim: vamos falar de coisa boa agora? Eu quero que você participe de uma sessão nova aqui do Telefonemas, que é assim: podcast de música, né? Que quando fala com músico, é muito bom em falar de treta, né? Fala aí das suas mágoas, quem te magoou, quem te sacaneou. Tem muito isso, assim, e viraliza, né? Porque são as histórias que todo mundo ama ouvir uma fofoca, né? Ah, Não vou te perguntar isso, eu quero te saber quem te ajudou. E aí eu tô pensando aqui em alguns nomes que eu queria ouvir você falando sobre, assim. Você tem uma música com o Ronaldo Bastos. uhum, E assim, pô, Trem Azul, né? O Sol na Cabeça. O seu outro amigo, que é nosso amigo também, o César Lacerda, uhum, também tem uma música com o Ronaldo, que também fala de sol. E uhum. você tem uma música com o Ronaldo, que também fala de sol, né? Então você tá É. assim, realizou um sonho aí. Então, o que que você fala desses amigos? Ronaldo Bastos, César Lacerda e quem mais você quiser homenagear nesse momento pra gente falar dos amigos, assim, e marcar eles lá nas redes sociais, fazer o corte do bem. Legal demais. Quem que você Ah, gostaria de nossa, homenagear assim? Né? bom, Também não dá pra Ronaldo, homenagear todo mundo, né? O pessoal vai ter que te entender. Mas uns 5 nomes aí a gente quer ouvir. não, o Ronaldo com certeza tá nessa lista aí. Ele é muito querido, assim, o Ronaldo. Ah, eu sou fã do Ronaldo Bastos, gente. Quem não é, né? Ele Como é não muito ser fã? incrível. Que isso, fez assim das maiores canções do Brasil, maior letrista, assim. E foi uma grande sorte, uma grande alegria, assim, ter feito essa parceria com ele e ter me aproximado dele. E ele é incrível, uma pessoa maravilhosa mesmo, assim. A gente começou a fazer essa música e eu sou muito tímida. E às vezes ele me ligava para conversar da música e eu ficava desesperada, coração, meu Deus, o Ronaldo Basso me ligando. Me ligando E aí eu essa hora. atendi, assim, tipo, tensa, morrendo de medo, assim, ai meu Deus. E ele era sempre um fofo, uma pessoa maravilhosa, e daí eu desligava o telefone muito feliz, assim, porque ele é muito legal também, ele tem esse, ele é compositor, assim, ele é o ofício dele, sabe? Ele tem essa dimensão, assim, isso é muito legal. E a gente conversou muito sobre isso, ele falou muito também sobre como, eu lembro que ele me ligava e falava, olha, mas o que que você imagina que é essa letra aqui dessa música? É, ele falou: olha, é muito doido, porque muita gente acha que eu, por ser o compositor de tantas canções, Que eu sei fazer isso aqui de boa. mas assim, cada música é uma nova música. Eu tenho que aprender a fazer cada música. Então, eu queria que a gente conversasse para eu aprender a fazer a nossa canção. Eu achava isso tão lindo, assim, Que foda. e várias coisas. Depois a gente fez outra parceria que é não, muito especial também, que vai ser lançada em breve. Ó, tô conseguindo Surpresa. vários furos aqui. E que é muito especial. Então, o Ronaldo é muito maravilhoso mesmo, assim, um cara incrível e esse letrista tão importante, né, assim, para a nossa música. Nossa Senhora.
E sobre o César, vocês fizeram disco juntos também, né? E ele produziu coisa sua. Nossa, o César, a gente se conhece há muitos anos. Eu, ele e o Luiz Gabriel, assim, tivemos em 2009 um trio que a gente circulou com alguns shows. E eu acho que nós três, assim, fomos muito importantes um para a vida do outro, assim, os três ali, porque nesse início do pensamento da canção e como a gente estava começando a compor mesmo e a gravar nossas coisas, a gente tinha um e-mail, né, uma lista de e-mail, assim, que a gente mandava as músicas que a gente estava produzindo e comentava sobre, eu fiz essa música, o que você achou? Eu achei isso, eu achei aquilo, e dava palpite, e aí a gente fez muita parceria também durante a vida. Então, assim, os dois são parceiros de sempre, assim, da canção, assim, são referência para mim também e meus amigos de geração, assim, de troca profunda. E o César, em 2017, 2018, eu vim morar em São Paulo, o César já estava morando em São Paulo e a gente começou a morar junto. Ele estava precisando mudar de casa, eu encontrei um apartamento e a gente foi morar junto. E aí eu estava num momento de crise, assim, muito, muito grande, assim. Tinha acabado de chegar, estava lançando o meu segundo disco, mas estava com muita dificuldade. E aí eu estava meio assim, vou desistir, quero só vou só tocar, vou tocar com os outros, vou viver, vou ser instrumentista, esse negócio de ser artista, de ter minhas canções. Não é para mim. Aí o César falou: não, nada Para disso. com isso. Vamos gravar seu terceiro disco, deixa eu fazer a direção artística. E aí ele já começou a me botar pilha. Foi ele, inclusive, que iniciou essa ideia assim, da composição com o Ronaldo, que eu tinha feito a melodia e a harmonia, e aí o César falou, isso é a cara do Ronaldo, a gente tem que falar com ele. E aí foi, inclusive, né, assim, uma luz que o César teve nesse momento de direção artística. E esse meu terceiro disco, ele fez a direção artística, que foi muito legal, assim, foi muito importante também para o meu momento, assim, da vida. Estava precisando de um amigo. Que demais. Tem alguém que eu não consegui pensar que você gostaria de falar? É a própria Juliana Sá, né, que a gente comentou já, a Ju, que também, assim, a gente se conheceu, sei lá, no início da pandemia, assim, no fim, a gente se conhece há muitos anos, mas a gente se aproximou em 2019 e tem me dado, assim, nossa, a gente tem construído, trabalhado juntas, assim, a sério, pensando, né, carreira, os discos, o que fazer, quais caminhos, e a Ju, ela é muito sagaz, assim, no pensamento sobre o mercado, sobre o que fazer. Vocês trabalham e vivem juntas? A gente trabalha juntas, mas a gente não mora juntas, não. Na pandemia a gente morou junto por um tempo, mas atualmente tá cada uma na sua casa. Entendi. Mais alguém? Você falou 5 pessoas, né? Eu também pedi de muita gente, né? Tá bom, né? Uai, mas tá bom. eu queria muito criar esse momento, porque é engraçado, né? A gente não fala bem das pessoas, né? Você concorda comigo que não existe muito esse momento, né? Tipo assim, e não dá muita audiência também, né? Não é a parada das pessoas. Né? Vou ficar te devendo a pergunta. E tá, fala aí, quem que é sacana na música brasileira, né? Tipo assim, quem que é? Tipo assim, que é isso? Não. Ô, Lu, queria te agradecer muito pelo papo, né? Pela essa uma hora que a gente passou. Prazerzaço te conhecer. Você é muito querida. Prazer demais. Adorei. Uai, teve um corte agora misterioso aqui, que a gente estava se preparando para esse momento. A Luísa topou tocar uma música que ela vai escolher agora. Então a gente vai ser presenteado aqui com um momento ao vivo no telefone. Pouca gente tocou ao vivo no telefone, mas Guilherme Arantes. Quem mais?
Depois eu vou lembrar. Só consegui pensar no Guilherme aqui porque esse fim de semana Legal tocou demais. 2 vezes no rádio e eu tô com ele na minha cabeça. Agora, Luísa Maravilhoso. Brina, com vocês. Tudo que precisa ser. Amanhã e o amanhecer. Uma onda no mar. Todo dia o mesmo bem querer. Água e pão levanta a criação. Se é pra nascer, sobretudo aqui, vale existir. Cada vento que soprar, cada folha velha que cair, já valeu existir. Se por um acaso eu vivi, se morri, valeu existir. Vi aparecer dentro da canção uma oração. Aí, muito bom. Palmas aqui da nossa audiência. E você aí do outro lado ouvindo. De novo, Luiz, te agradecer muito. Obrigadão pelo papo, hein? Não, eu que agradeço demais. Teve bom. Nem vou te fazer a pergunta mais indiscreta do telefonema, que é assim, curtiu? Porque eu já fiz, né? Gostou. Curti demais. Boa. É isso, turma. Então, agradecer a Lu mais uma vez, agradecer você que está escutando a gente, seja no YouTube, seja no Spotify, nas plataformas de áudio. Convidar todo mundo para ser um ajudante do Telefonemas, né? Que é uma plataforma de jornalismo independente. Então, tem o Pix aqui, ó, tem na tela, tem na descrição do episódio, tem o nosso Apoia-se. Toda ajuda é super bem-vinda. Eu sempre falo, por R$ 5 e você garante que a gente continue trabalhando aí, firme e forte, trazendo pessoas geniais como a Luísa para contar um pouco da vida delas e para a gente praticar aqui juntos a escuta, né? Prestar atenção no outro, prestar atenção nas outras possibilidades, imaginar novas respostas, novas perguntas e construir alguma coisa junto. Tentando aí, né? A nossa ambição é se destacar um pouco, né, da coisa desenfreada, da coisa, né, angustiante que a comunicação pratica hoje. Tá pela vida toda, mas eu sinto que a gente é mais parte do problema que da solução. Então estamos tentando solucionar as coisas aqui, devagarzinho, do nosso modo. Obrigado, Lu, mais uma vez. Não, eu que agradeço demais. Então é isso, turma. Beijão. Até o Beijos. próximo.